É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre relações externas dos Estados Unidos, a morte do líder da Al-Qaeda, aumento da tensão com a China em torno da questão de Taiwan e guerra da Ucrânia. Eu estou com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Professora, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, são vários temas. Vamos começar falando sobre a morte do líder da Al-Qaeda, sucessor de Bin Laden, e isso depois dos Estados Unidos terem tido uma retirada estabanada do Afeganistão, não é? Eles dizem que não sabiam da presença dele lá, mas como é que ficam as relações na região e mesmo o movimento terrorista, a organização, como é que fica com essa nova liderança? Na verdade, a gente chama ele o número 2 da Al-Qaeda, tendo presente o Osama Bin Laden. Mas desde 2011, quando o Osama foi assassinado, ele já é o número 1. Ele já está com 71 anos, né? Então, ele já era um líder bem consolidado, né? E os próprios membros da Al-Qaeda hoje dizem que perderam um grande líder, perderam uma pessoa que, na verdade, desde 2011, estava à frente de uma organização que vinha se desmilinguindo. Se a gente pensar todos os atentados contra as embaixadas americanas em algumas partes do mundo, como Tanzânia e outros países, sobretudo na África, foram organizados esses atentados por esse homem. Então, ele era um homem bastante importante. O que a gente não esperava, digamos, sob a perspectiva internacional, é que ele estivesse no Afeganistão, porque se sabia que a Al-Qaeda estava mais forte no Paquistão, tinha migrado para o Paquistão quando os Estados Unidos entraram no Afeganistão naquela tentativa de democratização do país. Então, digamos, os caciques da Al-Qaeda foram para o Paquistão. Com a saída dos Estados Unidos, como você destacou, não se sabia, né, na perspectiva internacional, que ele já tinha, em tão pouco espaço de tempo, migrado, ou seja, voltado para o Afeganistão. Até porque o Afeganistão, lá sob a batuta do Talibã... o Talibã que garante que não sabia que ele estava lá, né? É muito difícil o Talibã dizer isso, porque ele estava hospedado na casa de um alto funcionário do governo Talibã, quer dizer, um personagem bem importante do grupo do Talibã. Então, ele estava hospedado nessa casa. E não se sabia, então, que ele tinha voltado, ou seja, que a Al-Qaeda volta para o Afeganistão buscando as suas raízes, o Talibã raiz, e daí, como você disse, o movimento terrorista tendia a aumentar até a morte dele. Mas significa que os Estados Unidos estão atentos a essa situação. Isso, exatamente. Os Estados Unidos estavam prestando atenção na volta deste homem para o Afeganistão, com a sua equipe, né? Digamos, com a equipe, com o Estado maior, com a inteligência maior da Al-Qaeda, e estava num trabalho de contra-terrorismo que nós não sabíamos. Achávamos que os Estados Unidos, por meio do acordo que tinha feito com o Talibã, tinha saído definitivamente e nunca os Estados Unidos saem completamente de lugar nenhum. A CIA estava fortemente ali, num trabalho de contra-terrorismo e, na verdade, tirar esse homem à frente desse grupo terrorista mais um ataque forte na tentativa de tirar a força de um grupo que vinha retomando, com a saída dos Estados Unidos, vinha retomando a força e agora perde novamente. Esse foi um ponto positivo dos Estados Unidos em relação ao controle do terrorismo. Agora, nós tivemos a visita de Nancy Pelosi a Taiwan e as consequências disso, não é? O lançamento de mísseis aí no Estreito de Taiwan pela China, outras ameaças, ela já veio com retaliações comerciais em relação a Taiwan, suspendendo algumas exportações, proibindo algumas importações que eram feitas do país. Fica o temor, inclusive, de algum ataque, de uma invasão mesmo, um embate maior com os Estados Unidos, que pode ter desdobramentos em relação ao possível apoio mais efetivo da China à Rússia na guerra da Ucrânia. Então, a visita da presidente da Câmara desencadeou uma crise muito séria entre dois países que já disputam aí o protagonismo da economia global, né? Mas totalmente desnecessária, Denise. Se de um lado nós vimos, né, o desaparecimento do líder da Al-Qaeda, o que é bom para o contra-terrorismo e para a paz e segurança do mundo, por outro lado, a saída da líder democrata, da líder do Congresso americano a Taiwan foi dos erros mais, digamos, das últimas décadas, mais grave cometido pelos Estados Unidos, porque
o prêmio hoje, né, se a gente, no plano das relações internacionais, busca um prêmio, é tomar conta da Ucrânia, né, e da guerra que a Rússia enceta contra a Ucrânia. É estar ao lado da Ucrânia para fazer com que o país volte a ser um país independente, soberano, etc. E isso já implica uma tensão com a Rússia que é bastante importante para o mundo, né? Para os europeus que estão ali, para os Estados Unidos que estão um pouco mais para lá e para o mundo todo. Agora, essa ida da líder democrata a Taiwan foi, como disse o New York Times hoje, das atitudes mais imprudentes, negligentes e frívolas de um líder, né? que num momento completamente desnecessário. Quer dizer, no momento em que nós já temos um adensamento das tensões ali, Estados Unidos, Rússia, União Europeia e o resto do mundo, os Estados Unidos abrem uma frente nova, quer dizer, abrem uma segunda frente, que é um adensamento das tensões com a China. Completamente desnecessária essa tensão, porque ela tem reflexos não só para Taiwan, no que diz respeito às relações da China comunista com a China democrática, que é Taiwan, como também para o resto do mundo, porque se a China resolver que os Estados Unidos não deveriam ter ido e que isso foi um erro estratégico, que é uma caminhada dos Estados Unidos no sentido de sair de uma neutralidade e reconhecer a independência de Taiwan como um Estado independente, isso significa uma possível agora guerra da China, né? Não só fortalecendo-se com a Rússia, mas também com relação ao resto do mundo. Então, nós todos agora passamos a estar, como disse Thomas Friedman hoje também num artigo que publicou no Estado de São Paulo, ele disse, olha, nós estamos muito perto de uma terceira guerra mundial. Né? Porque ali, adensamento das tensões com a Rússia, China do lado, se China resolve aproximar-se mais da Rússia, porque ela está, digamos ali, numa situação pouco clara. Né? Exatamente. Pouco clara. E a Rússia quer os drones da China, que pode ter um ataque muito mais efetivo e definitivo à Ucrânia. Não? O próprio jornal, minutos antes, dizia, olha, foi a maior iniciativa da Rússia comunista, em mar de Taiwan, porque Taiwan é uma ilha. Né? Da China. A maior iniciativa deles nos últimos 25 anos, porque a Taiwan é uma ilha que está a 160 quilômetros da costa da China, quer dizer, muito próximo. Eles foram com mísseis de longo e médio alcances muito próximos da ilha e fizeram uma incursão hoje via aviões, a maior já dos últimos tempos. Então, vamos prestar atenção, porque essa ida foi totalmente imprudente. São as 3 superpotências do mundo, não é? Com a questão toda que nós temos de armamento mesmo envolvido e a questão de conflito político nessa região. Num país importantíssimo, porque Taiwan, a gente não presta atenção, mas Taiwan, ele é um mundo virtual, né? Ele é o maior produtor de topografias de circuitos integrados, códigos-fontes, quer dizer, um país muito importante, economicamente muito importante, e ele é um dos tigres asiáticos. Então, esta viagem da Nancy Pelosi para os tigres asiáticos, porque Coreia do Sul, Malásia, Taiwan e Japão, isso representou para a China um golpe muito grande, sobretudo na sua autoestima. E o mundo ainda sente os efeitos da falta de insumos, de matérias-primas, sem dúvida, de muita coisa que vem da região desde o começo da pandemia. Sim, e essa semana era uma semana que nós tínhamos tido um certo alívio, porque foi feito um acordo no final da semana passada entre Rússia e Ucrânia, a gente não está prestando muita atenção, mas foi muito importante para o mundo, né? Que é a abertura do mar da Ucrânia, do Mar do Sul, e a saída de mais de 25 mil toneladas de grãos que estavam represados num acordo, digamos, de relativo cessar-fogo naquela região entre a Rússia e a Ucrânia. Então, se estava ganhando de um lado, vêm estabanadamente os americanos e derrubam o castelinho de cartas. Tínhamos muito mais a falar, mas é isso. Eu agradeço muito as informações e a análise da Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Muito obrigada. Obrigada a você. É sempre um prazer, uma alegria vir aqui com vocês.